Glória a Deus, igreja. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse último louvor aqui, igreja, ele vem de encontro direto com o que vai ser pregado hoje. Ele fala sobre um Deus que vai além da medicina, quando diagnósticos parecem trazer notícias um tanto quanto desagradáveis, ele pode mudar esse diagnóstico, porque ele vai além da medicina. E um exemplo que o louvor trouxe foi de uma ressuscitação de Lázaro, 4 dias mortos. E a gente vai falar hoje sobre ressuscitação, não de Lázaro, mas da primeira ressurreição, o que Jesus promove na Bíblia, da primeira. Eu quero, antes de tudo, talvez os irmãos que estão aqui provavelmente perceberam que a nossa pastora não está. Ela passou por um breve procedimento cirúrgico e hoje, preterivelmente hoje, ela não pode estar, mas provavelmente na semana que vem, no final de semana, no sábado, ela já vai estar aqui, pronta para conduzir o nosso culto, para interceder conosco a Deus, pela nossa igreja, por todos nós. E que Deus possa sustentá-la em todos os momentos, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Igreja, hoje à tarde, quando eu estava me preparando para trazer essa palavra, eu lembrei de um texto em que Paulo escreve a Filemon. Filemon é um capítulo só que você vai ter na Bíblia ali. Filemon era um dos braços direitos de Paulo, era uma das colunas da Igreja de Cristo. E ele vai falar, Paulo vai escrever a Filemon sobre um escravo de Filemon que foge. Esse escravo chamado Onésimo. E esse Onésimo, ele foge de Filemon, mas ele se torna um porto seguro para Paulo na cadeia, na prisão. Onésimo ajudava Paulo na prisão. E Onésimo, igreja, quer dizer útil. O nome Onésimo quer dizer útil. E pensava eu hoje na minha casa, graças a Deus o Senhor me encontrou. Graças a Deus o Senhor nos encontrou. E Ele fez que nós deixássemos de ser aquelas pessoas inúteis lá no mundo e ter algum valor para o reino dele, para a obra dele, para a gente ser útil. Deus que nos abençoe, que nós não sejamos pessoas inúteis, mas que nós tenhamos alguma utilidade para o reino de Deus. E pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui. Hoje você está aqui. Não mais escravo como Onésimo, mas agora com utilidade para o reino de Deus. Irmão, mas eu não prego, mas eu não louvo. Mas você tem a tua boca para você evangelizar o teu próximo, a tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Então que você seja esse atalaia, esse arauto do evangelho na tua casa. Você leve a palavra para os seus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, igreja. Outra coisa que eu penso e pensava hoje à tarde, quando preparava essa palavra, há alguns dias, há exatamente 10 dias, dia 17 de janeiro, eu estava aqui ministrando a palavra. E eu falava naquele momento, naquela oportunidade, que um coração não tratado é a raiz de toda queda. O coração que ele está machucado, contrito, ele vai contribuir para que a gente caia. Para que a gente caia na fé, para que a gente caia em desânimo e tantas outras coisas. E a Bíblia vai falar, vai relatar tantos textos e exemplos acerca disso.
de o que um coração não tratado é capaz de fazer na vida de uma pessoa. E o texto que eu usei naquela oportunidade encontra-se em Judas. Judas, que era irmão de Tiago, e Tiago, que era irmão de Jesus. Ou seja, Judas não é o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, é um outro Judas. E Judas, ele vai escrever uma carta para a igreja no momento em que a igreja está passando por um desafio tamanho. E o desafio não é o que está batendo à porta, o desafio é dentro da própria igreja, de pessoas que estavam com seus corações não tratados dentro da própria igreja e como isso contribuía para que a igreja ruísse. E aí ele vai escrever, Judas escreve, sobre esses infiltrados que a gente vai ter dentro da igreja e como isso contribui para o ambiente da igreja, para o andamento da igreja. E eu usei o texto que está lá no primeiro capítulo de Judas, Judas 1, versículo 11, que diz assim: ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados ao erro de Balaão, pereceram pela revolta de Coré. Foi esse texto que eu usei, e eu falei sobre cada um desses personagens, de Caim, de Balaão e de Coré. E em Coré, em especial, eu quero trazer uma referência, um texto que vai falar em Salmos 46, verso 10, que vai dizer assim, é um recado direto para cada um de nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas quem escreveu esse salmo são os filhos de Coré. Olha o que acontece, igreja. Coré era um levita, isso eu preguei há 10 dias passados. Ele era um levita, ele tinha uma representatividade naquele momento em que o povo de Deus estava no deserto. Eles estavam a caminho da terra prometida. E naquele momento você tinha milhões de pessoas no deserto e você tinha um grupo de levitas, mais de 250 pessoas, que ajudavam nos trâmites, no andamento de todo aquele acampamento e ainda no que se referia ao culto a Deus. Eles tinham acesso a alguns elementos simbólicos religiosos, então eles tinham regalias que o povo comum não tinha. Só que Coré, ao coração não tratado dele, faz com que ele queira se igualar a Moisés. E ele, ao invés de ajudar no púlpito, no altar, agora ele quer o altar para si. E ele se revolta contra Moisés e contra Arão. A Bíblia vai desenrolar ali a história e vai dizer que Coré e mais 14.700 pessoas vão ser mortas. Mas a Bíblia vai dizer também que os filhos de Coré vão ser poupados, porque eles não quiseram participar da revolta do seu pai, e eles foram poupados. Nós aqui, igreja, talvez os nossos pais pecaram em algum momento, talvez os nossos pais andaram por caminhos duvidosos, mas ele escolheu, ele escolheu para que nós tenhamos uma oportunidade de fazer o diferente. E esses filhos de Coré, que foram poupados por Deus, eles deixaram um legado eterno para o reino de Deus. Muitos escritos que nós temos na Bíblia, no que se refere a salmos, são atribuídos, a autoria é atribuída aos filhos de Coré. Salmos, vários salmos, o Salmo 42, o Salmo 44 até o 49, o Salmo 80 e mais alguns outros, então são 12 salmos com seus versos que são atribuídos aos filhos de Coré. E especificamente esse que eu citei agora, Salmo 46, verso 10, que vai dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que eles escrevem esse salmo? Porque eles estavam vivendo a iminência de uma guerra, eles estavam sendo cercados e o povo estava com medo. E ele vem e eles fazem essa busca, porque salmos eram versos
que eram louvados, eram cantados. E ele fala: aquietai-vos. Às vezes eu tenho a certeza que eu estou falando aqui e vocês estão quietos aí embaixo. Vocês estão quietos. Mas aqui dentro, os sentimentos de vocês, às vezes está uma ebulição de pensamentos aí. Às vezes os medos, às vezes os compromissos, as dívidas, os projetos que vocês têm não estão acontecendo da forma como vocês pensam. Aí vocês estão aí sentados olhando para mim, mas o pensamento está a 1000 por hora aí. O que vai ser quando chegar em casa? Meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Como vai ser? Amanhã eu trabalho, tenho que fazer isso. E aí você começa a criar uma perspectiva, uma ansiedade, como foi dito agora há pouco, né? E que de repente faz com que você não tenha o coração disponível para o que vai ser dito aqui hoje. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deixa eu falar algo para a igreja. Nessa semana, igreja, eu tive a oportunidade de ir no cemitério de Mafra, e ver meus pais ali, né, onde eles estão sepultados. E o cemitério, ele traz muitas impressões para nós. Certa feita, o presbítero Claudio Cabral falou como os sonhos estão ali enterrados, né? E, de fato, eu falava para minha filha sobre aquela quantidade imensa de túmulos que tinham ali. Falava que muitas pessoas que estão ali viveram o seu propósito, mas muitas pessoas não chegaram a alcançar o seu propósito. Muitas pessoas que perderam suas vidas precocemente não conseguiram realizar sonhos. E o cemitério, ele serve para mostrar algo para a gente, da onde a gente veio e para onde a gente vai. O cemitério não é algo que é calado, o cemitério fala. O cemitério faz a gente refletir em muitas coisas acerca da nossa vida. Eclesiastes 12, versículo 7 e versículo 8, vai dizer assim: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes diz isso, porque nós, na nossa vida terrena aqui, nós às vezes tentamos viver uma vida para agradar o outro, para impressionar o outro, mas tudo isso é vaidade, porque o nosso final vai ser a morte. Só que o cemitério vai mostrar também sobre a eternidade de todas aquelas pessoas que estavam lá. Qual é a eternidade delas? Será que a eternidade delas é o céu? Ou será que a eternidade delas é o inferno? Tudo que nós fazemos aqui, igreja, nesse tempo, nessa vida que temos, tudo que nós fazemos aqui reflete na nossa eternidade. Tudo. Se você é uma pessoa boa, grandes galardões você terá. Se você é uma pessoa má, sinto muito, algo muito mais severo vai estar esperando. Muito mais severo. E a palavra que eu quero trazer sobre é mais ou menos sobre isso. Sobre um cortejo, um caminho em direção ao cemitério. E eu trouxe um tema para essa palavra, que é bastante pertinente. Não enterre o que Deus quer ressuscitar. Não enterre o que Deus quer ressuscitar. Às vezes, nós nos desanimamos de tal forma que a gente às vezes quer largar tudo. Mas Deus ainda vê esperança em você. Às vezes você quer abandonar tudo por circunstâncias do teu dia a dia, mas Deus quer ressuscitar aquele teu sonho, aquele teu projeto, aquela tua vontade. E Ele faz, Ele cria meios,
e Ele cria meios para trazer. Veja, faça uma breve reflexão. Como foi a tua vida até aqui? Até você chegar aqui. Faça uma reflexão. Quantas vezes você já teve a tua vida em risco por algo que você fez ou porque você deixou de fazer? Por momentos de doença ou algo nesse sentido, mas Deus te guardou. E Ele tem te guardado até aqui. Por quê? Porque você tem um propósito. Você tem um propósito. E às vezes você quer sepultar esse propósito. Mas Deus diz, eu vou ressuscitar. Esse é teu propósito. Você não vai morrer sem cumprir aquilo que você tem que fazer nesse tempo. E a palavra vai estar em Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Se você tem a tua Bíblia, então abra, porque os versículos não estarão aqui na tela. Lucas 7, do versículo 11 até o versículo 17. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor possa sustentar a nossa igreja, Senhor. Que o Senhor possa sustentar a nossa pastora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa guardar cada pessoa que vai ter contato, acesso a esse áudio dessa administração, Pai. Que pessoas possam ser alcançadas, que pessoas possam ter os seus sonhos restaurados, ressuscitados, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. O texto vai falar sobre o filho da viúva de Naim. Quando eu falo em Naim, igreja, não pense em Naim como uma pessoa. Naim é um local. Naim é uma cidade. A minha tradução diz que é uma cidade, mas geograficamente falando, ela era uma vila, uma aldeia, um vilarejo. Era um núcleo urbano menor, diferente de outras cidades que existiam nos tempos de Jesus, em que eram centros comerciais muito mais povoados. Aqui, Naim era um ponto bem menor. E é justamente aí que a gente vai ter um dos principais milagres de Jesus, a primeira ressurreição promovida por Jesus. Vai se dar nesse texto aqui. Vamos fazer a leitura. Para você que tem a tua Bíblia, acompanhe lá. Para você que não tem, abra os teus ouvidos espirituais e ouça. O filho da viúva de Naim, versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia grande multidão na cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e, parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificaram a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Essa palavra vai se dar no sopé, próximo ao monte, chamado Monte Moré. Hoje é mais ao norte daquilo que a gente conhece como Israel. E pensem, tentem imaginar a situação. A gente está falando de um vilarejo pequeno, onde provavelmente todo mundo se conhecia, e a gente tem um caso fatídico. Um jovem morre. E provavelmente, igreja, como era costume da época, você não tinha velório como a gente tem nos tempos de hoje.
A pessoa morria hoje e hoje mesmo ela era enterrada. Você não tinha, como de costume, esse tempo aí de a gente ficar guardando o corpo. Era mais rápido, porque provavelmente não se tinha essas técnicas que se tem hoje para você permitir que o corpo daquela pessoa que faleceu, né, ele tenha uma condição de não se entrar, por exemplo, no estado de decomposição tão rápido. Hoje a gente tem meios para protelar, mas na época não se tinha. Então os velórios eram feitos de forma mais rápida. E esse jovem morre e ele estava sendo levado provavelmente para fazer o sepultamento. E imagine, você tem 2 cortejos aí. A Bíblia diz que Jesus está vindo numa grande multidão e geograficamente eles estão subindo, e enquanto esse cortejo desse jovem está descendo. A Bíblia vai falar que eles vão se encontrar à porta da cidade, provavelmente no pórtico, como a gente tem na entrada de Mafra, é mais ou menos isso que trazia ali os limites daquele vilarejo. Ali eles vão se encontrar. O cortejo que levava vida, que era Jesus, e um cortejo que celebrava a morte, que levava a morte daquele jovem. A Bíblia faz questão de falar que era filho de uma viúva. Igreja viúva naqueles tempos de Jesus, ela não tinha nenhuma representatividade social. Por quê? Porque a mulher da época, ela dependia quase integralmente do seu marido. O seu marido era o principal provedor da casa. A mulher tinha uma função de criar os filhos, de cuidar da casa. É a chamada não vou lembrar a expressão correta ali, que é antropocêntrica. Antropocêntrica, quando o homem, tudo é centralizado na figura do homem. Ainda o judaísmo é assim, a mulher ela tem poucas liberdades, principalmente religiosas no judaísmo. Em outras religiões, como o islamismo, a mulher não tem vez nem voz para nada. Ainda é assim até hoje. Mas naquela época, isso era muito forte. O homem era o que traria a provisão para casa. Uma vez que a mulher perdia o seu marido, ela iria ficar dependente do que os seus filhos fizessem. Nesse caso, ela tinha um filho, um jovem, e esse menino morre, e aquele menino provavelmente era a única provisão que ela tinha. A partir daí, uma mulher viúva e sem filhos, ela ficaria à mercê da sociedade. Ela iria depender, a Bíblia fala sobre cuidar das viúvas, né? Ela iria depender de coisas que fossem dadas a ela. E, eventualmente, ela ia sofrer muitos problemas de origem social, de exploração, inclusive. Né? Então, imagine o grau do desespero daquela mulher de ver tudo o que ela tinha, talvez a coisa mais sagrada e mais preciosa que ela tinha, que era o seu filho morto. Imagina o desespero. Sabe, igreja, a gente tem percebido nos nossos últimos dias, né, tantos acontecimentos de vidas de jovens que têm sido perdidas de formas tão trágicas. Lembro-me ano passado, dezembro do ano passado, um ex-aluno meu, ali na entrada de Itaiópolis, ali, perto daquela presa de ração, ele com a moto bateu no caminhão, 19 anos. Recentemente, meninos aqui, vamos atravessar a Rio, um se afoga, 17 anos. Agora, nessa semana, o menino trabalhando numa lavação, sofre uma descarga elétrica, tendo reanimado, 18 anos ele morre. Imagina a tragédia da família. Provavelmente feridas, cicatrizes que serão levadas para sempre. E essa mulher, provavelmente ela estava vivendo isso. Aquilo de mais precioso
tinha morrido, mas ela estava indo e de repente ela veio no cortejo. E a palavra diz que Jesus, ele vai ver aquela mulher, e a palavra vai dizer que ele vai se envolver em tamanha compaixão. Se você for procurar, a palavra do grego é spleknosonai. É a palavra que vai traduzir essa compaixão, que Jesus, ele sente como se as suas entranhas contorcessem. O original vai dizer isso. Jesus vê aquela mulher e ele se comove tanto pelo sofrimento daquela mulher que é como se apertasse o seu ventre. E ele é movido por tamanha compaixão. E a partir daí, as coisas que sobrenaturais ou improváveis começam a acontecer. Por quê? Porque Jesus começa a romper. A gente sabe que o judaísmo até hoje é um povo que vive extremamente à base de costumes. Eles têm muitos costumes. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E o judeu, ele não pode encostar em coisas de mortos, porque, segundo a tradição, você fica contaminado. Mas a Bíblia vai falar e ela vai ser bem clara. Jesus vê aquele cortejo, ele se aproxima, ele se compadece, se enche de compaixão daquela viúva, e a Bíblia diz que ele toca na esquife daquele caixão. Provavelmente não era um caixão como a gente conhece também, provavelmente era uma caixa em que aquele jovem estava acomodado ali dentro, mas ele toca na esquife, ele toca na borda daquele caixão, ele encosta. Provavelmente para aquelas pessoas que estavam esperando momentos para acusar Jesus, certo? O cara ali está fazendo algo que não pode, está encostando em algo que não pode, mas Jesus encosta naquela esquife, ele encosta naquele jovem. Sabe, igreja, muitas vezes na nossa vida, pessoas vão ver em nós, ou vão falar que nós não devemos, ou de alguma forma, nós não seremos tocados ou abençoados, porque, olha a vida que essa pessoa tinha, olha o que ele fazia, olha o que ele falava, ou olha o que ele faz, ou olha como ele trata a sua família. Às vezes ainda tem pessoas que podem até apontar o dedo para nós, mas quando Jesus vem e quando Jesus toca, coisas sobrenaturais acontecem, sobrenaturais. E a Bíblia vai falar que ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Ele disse: não chores, não chores. Imagina, igreja, que ordem, que pedido que essa mulher vai ouvir. Provavelmente para ela isso daí era uma coisa incompreensível. Jesus falando para ela: não chores. Como assim não vou chorar? O meu bem mais precioso está aqui morto. Como eu não vou chorar? Eu vou chorar. Mas Jesus fala: não chores. Não chores. Às vezes, igreja, é difícil sim. É muito fácil eu chegar aqui e falar para vocês: façam isso, façam assado, vivam assim, vivam assado. Mas só vocês sabem a realidade que vocês vivem. Só vocês sabem. E certamente, indiscutivelmente, em alguns momentos vocês irão chorar. Isso é inevitável. O choro irá vir. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Jesus fala: não chores. Chegando, se colocou a mão no caixão e, parando os que levavam, disse, veja, igreja, disse: jovem, a ti digo, levanta-te. Quantas pessoas que têm contribuído para nos levar para a morte? Às vezes nós temos pessoas que nos cercam, que o conselho delas
é justamente o pior que você deveria seguir. Às vezes a gente tem pessoas que nos cercam, que nos estimulam a viver uma vida mais feliz no mundo do que propriamente seguindo a Cristo. E vocês sabem, a gente sabe que isso ocorre mesmo. Às vezes dentro da nossa própria casa, familiares próximos, amigos. O que você está fazendo naquela igreja? O que você está fazendo numa terça-feira que você poderia estar em tantos outros lugares num sábado? Você poderia ir lá para o estouro, lá no baile, na festa, na boate e tal. O que você está fazendo dentro de uma igreja com pastores, covil de ladrões? O que você está fazendo lá? Aproveitadores da fé, exploradores da fé. O que você está fazendo lá? E às vezes isso começa a achar um coração não tratado em você, e você começa a assimilar essas informações e de repente você se esfria de tal forma que você esquece de tudo aquilo que você já viveu em Cristo. E o primeiro amor, aquele que você teve, começa a se esfriar. Então tem pessoas, Jesus fala, parem. Jesus, parem de levar esse menino. E Jesus toca. Vem atitude, jovem, atitude, levanta. Talvez, igreja, a tua fé chegou em tal estágio que ela já está, tal estágio de morte, que ela já está virando cinza. Talvez, igreja, algo na tua vida já morreu precocemente, talvez um matrimônio, um casamento, algo nesse sentido, um segmento profissional, aquele sonho que você tinha de se formar em algo, aquilo virou poeira, morreu antes do tempo, morreu precocemente. Mas Jesus vem, levanta. Vocês conseguem entender, igreja? Talvez aqui pessoas estão aqui vivendo só com essa âncora que você chama de corpo, vivendo para o mundo, para satisfazer as suas vontades, a sua própria carne. E de repente já chegou num estágio que tanto faz como tanto fez. Seja o que Deus quiser. Se der certo, deu. Se não der, deu. Dane-se. Eu vou levando a vida do jeito que dá. Mas Deus fala, levanta. Pessoas que acham que algo já morreu na vida, Jesus quer ressuscitar. Você tem sonhos, eu tenho certeza que cada um que está aqui tem sonhos na vida. Cada um que está aqui ambiciona algo na vida. Todos. Eu quero constituir minha família. Eu quero restituir algo que foi despedaçado. Eu quero recomeçar. Para Deus nunca é mal o recomeço. Não pense que você errou, você já está condenado, você pode recomeçar. Você tem a oportunidade de recomeçar. Errou, arrependa-se, conserte-se, mas recomece, continue. Não tenha vergonha, não tenha vergonha de reconhecer eventuais erros, de admitir a Deus que errou, mas que recomece, refaça. A gente, igreja, nós somos diferentes de qualquer outro ser vivo. Nós, seres humanos, nós somos inteligentes, igreja. Enquanto todos os animais agem por instinto, nós somos seres racionais e nós temos a capacidade de aprender, de se aperfeiçoar. Eu errei daquela forma, eu sou inteligente o suficiente para não repetir daquela forma, fazer diferente. Eu tenho essa condição de ser melhor do que ontem, de hoje ser melhor do que ontem, e de amanhã ser melhor do que hoje.
Eu tenho essa condição. Então, se você acha que tudo acabou por decisões que você tomou, por ações que você teve, não acabou. Não acabou. Jesus, Deus, Ele quer ressuscitar. Aquilo que você acha que morreu, não morreu na tua vida. Coisas más, sim. Coisas ruins, sim. Mas aquilo que tem um fio de amor, um fio de esperança, aquilo está vivo. Aquilo vai ser nutrido e restaurado e vai crescer outra vez na tua vida. A palavra vai continuar a dizer: o rapaz assentou-se, ele começa a falar, e Jesus o entrega à sua mãe. Imagina a alegria daquela mãe. De repente ela não tinha nada, e de repente ela tem tudo. Pela misericórdia do Senhor Jesus, pela misericórdia, ela tem aquilo que mais ela desejava, e de uma forma sobrenatural. E o texto vai concluir que o povo, ele fica glorificando com temor e tremor de ver aquela ressuscitação, porque até então Jesus, ele não tinha feito algo com essa magnitude. E imagina um menino que estava morto, todos viam, e de repente aquele menino se levanta, e mais, ele já começa a falar. Então, igreja, eu quero falar para vocês: se vocês pensam que vocês estão mortos e que tudo se foi, Deus fala: levanta-se e comece a falar. Comece a falar, declare, igreja. A tua voz, a tua boca tem um poder que você nem imagina, igreja. Comece a declarar coisas boas para a tua casa, para você, em nome do Senhor Jesus. Declare coisas boas, declare. Sabe uma estratégia interessante, igreja? Coloque coisas na tua parede, versículos, parede, na porta do guarda-roupa, na geladeira, adesivo, versículos, que você vire e tenha um contato com uma palavra, e você vai estimular. Isso será automático na tua vida. Orar sem cessar, como a gente viu aqui agora, sem cessar. Não que eu vou ter que estar prostrado, mas eu vou ter que estar em comunhão. Se você exercitar isso, logo isso vai ser a coisa mais comum da tua vida. Mas Deus fala: se você tem algo que você pensa que está morto, não. Deus quer que você se levante. Deus quer que você fale e declare em nome do Senhor Jesus: aquilo que se rompeu, aquilo que acabou, eu vou restaurar, eu vou restituir, eu vou trazer, eu vou fazer a minha família viver o Evangelho, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu vou fazer isso porque eu vou declarar vida, eu vou declarar vitória, eu vou declarar salvação, libertação, em nome do Senhor Jesus. A palavra vai dizer que aquilo foi tão significativo para aquele povo, que a fama de Jesus passa por todo, passa a correr de tal forma, de boca em boca. E sabe, as pessoas vão olhar para você, vão olhar para a família de vocês. Olha o jeito que eles estavam, arrebentados, uma família destruída. Mas olha como que eles estão hoje. Como pode algo nesse sentido? Como pode algo? Porque Jesus entrou ali, porque Jesus tocou onde era improvável, Jesus toca onde havia morte, e Jesus restaura, Jesus ressuscita os teus sonhos, ressuscita as tuas forças, os teus projetos, e Ele enterra os teus medos, as tuas angústias, Ele enterra, mas Ele ressuscita o que é bom no teu coração. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, permita-se que você saia daqui hoje declarando aos quatro cantos: eu sou filho de Deus.
Se você tiver consciência plena de quem você é, Deus faz o impossível por aqui. Ele move o mundo em favor do Filho dele. Ele abre portas onde jamais vocês pensariam que existiam. Ah, mas eu já estou velho. Os velhos terão sonhos apagados. Os velhos terão sonhos. Os velhos profetizarão. Em nome do Senhor Jesus. Você não é mais uma igreja. Você é um escolhido a dedo do Senhor. Lá no ventre da tua mãe. Lembra da tua mãezinha? Você lembra da tua mãezinha? Eu lembro da minha igreja. Lá no ventre, Deus já consagrou você. Para você ser o que você é. Lá no ventre, de forma horripilante, Deus te formou. E você está aqui como um milagre. Você é um milagre do Senhor. Você é um milagre. Viva esse milagre. Declare esse milagre. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele agora. Bem forte.